A adolescência é a transição da infância para a idade adulta. Ela dura aproximadamente dos 11 aos 19 e 20 anos. O começo da adolescência traz consigo o crescimento físico, cognitivo e psicológico, e também padrões de comportamentos de risco, como o consumo de álcool, abuso de drogas e atividades sexuais. Existem 3 tipos de desenvolvimento na adolescência: o físico, cognitivo e psicossocial. No desenvolvimento físico, o cérebro adolescente não está plenamente maduro e os adolescentes processam informação emocional com a amígdala, enquanto os adultos usam o lobo frontal. Sendo assim, tendem a fazer julgamentos menos racionais e precisos. Já a puberdade dura cerca de 4 anos. Tende a começar mais cedo nas meninas e geralmente termina quando a pessoa é capaz de reproduzir. É desencadeado por mudanças hormonais e marcada por 2 estágios: a ativação das glândulas adrenais e o amadurecimento dos órgãos sexuais. Tanto meninos quanto meninas passam por um estirão de crescimento, e os órgãos reprodutores amadurecem e aumentam de tamanho. Quando tratamos da saúde física e mental, vemos que a adolescência tende a ser saudável para a maioria e os problemas de saúde geralmente estão relacionados à pobreza ou ao estilo de vida. Muitos adolescentes não praticam atividade física regularmente e é comum que não durmam tempo suficiente, já que o ritmo biológico dos mesmos não entra em sincronia com os horários das escolas, podendo ocasionar distúrbios de sono. A preocupação excessiva com o excesso de peso durante a adolescência pode levar ao surgimento de outros problemas, como obesidade, anorexia nervosa e bulimia nervosa, dentre outros distúrbios alimentares, que tendem a afetar principalmente meninas adolescentes e mulheres jovens. A pressão cultural sobre a imagem corporal e fatores genéticos também contribuem para o surgimento desses problemas. Vamos ver agora o desenvolvimento cognitivo e os aspectos deste amadurecimento. Os adolescentes que alcançam o estágio operatório formal de Piaget podem utilizar o raciocínio hipotético dedutivo. Elas podem pensar em termos de possibilidades, lidar com problemas de modo flexível e testar hipóteses. Como a estimulação ambiental desempenha um papel importante para se atingir esse estágio, nem todas as pessoas tornam-se capazes de operações formais, e aquelas que são capazes nem sempre as utilizam. O estágio operatório formal proposto por Piaget não leva em conta desenvolvimentos como o acúmulo de conhecimento e a especialização, ganhos no processamento de informação e o crescimento da metacognição. Piaget também deu pouca atenção às diferenças individuais, às variações entre as tarefas e ao papel da situação. Pesquisas têm constatado mudanças estruturais e funcionais no processamento da informação na adolescência. Mudanças estruturais incluem aumento do conhecimento declarativo, procedural e conceitual, e expansão da capacidade da memória de trabalho. Mudanças funcionais dizem respeito ao progresso no raciocínio dedutivo. No entanto, a imaturidade emocional pode levar os adolescentes mais velhos a tomar decisões piores que as de adolescentes mais novos. Sobre questões educacionais e vocacionais, os estilos de criação, influências culturais e do círculo social, crenças na autoeficácia, qualidade de escolarização e gênero afetam o desempenho escolar, assim como influenciam as aspirações vocacionais. As taxas de evasão escolar são mais altas entre estudantes adolescentes pobres e racializados. No terceiro tipo de desenvolvimento psicossocial, temos a busca da identidade, que na adolescência tem componentes ocupacionais, sexuais e de valores. Erik Erikson descreveu o conflito psicossocial da adolescência como identidade versus confusão de identidade. A virtude que deve surgir deste conflito é a fidelidade. Já os pesquisadores têm opiniões divergentes quando questionados se garotos e garotas seguem caminhos diferentes na formação da identidade. Apesar de algumas pesquisas sugerirem que a autoestima das garotas tende a diminuir na adolescência, pesquisas posteriores não dão sustentação a esta constatação. Sobre a sexualidade, o início da puberdade é normalmente acompanhado por um interesse na anatomia sexual, o que pode ser fonte de ansiedade. À medida que os adolescentes amadurecem emocional e sexualmente, eles podem começar a participar de comportamentos sexuais. A atividade sexual adolescente envolve riscos de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis, e o uso regular de preservativos é a melhor segurança para adolescentes sexualmente ativos. Com os programas de educação sexual abrangentes, a iniciação sexual demora mais um pouco e se estimula o uso do contraceptivo. Já programas que somente promovem a abstinência não têm sido tão eficazes. E temos ainda os relacionamentos interpessoais. Embora os relacionamentos entre adolescentes e seus pais nem sempre sejam fáceis, a rebeldia adolescente em ampla escala é incomum. Para a maioria dos jovens, a adolescência é uma transição razoavelmente tranquila. O conflito com os pais tende a ser maior durante o início da adolescência. O estilo de parentalidade democrática está associado a resultados mais positivos. Já o relacionamento com os irmãos tende a tornar-se mais distante durante a adolescência. E o equilíbrio de forças entre os irmãos mais velhos e os mais jovens fica mais simétrico. Com as amizades, especialmente entre as meninas, ficam mais íntimas, estáveis e solidárias na adolescência, e os relacionamentos amorosos satisfazem a uma série de necessidades e se desenvolvem com a idade e a experiência. Teremos agora um fenômeno biopsicossocial e a sexualidade adolescente. Estudos evidenciam que a adolescência corresponde a um fenômeno biopsicossocial, cujo elemento psicológico do processo é constantemente determinado, modificado e influenciado pela sociedade. Ela corresponde a um período de descobertas dos próprios limites, questionamentos dos valores e das normas familiares, e de intensa adesão aos valores e normas do grupo de amigos. Nessa medida, é um tempo de rupturas e aprendizados, uma etapa caracterizada pela necessidade de integração social, pela busca da autoafirmação e da independência individual, e pela definição da identidade sexual. Admite-se, em geral, que essa fase do desenvolvimento humano tem início a partir das
mudanças físicas que ocorrem com os indivíduos a partir da puberdade. Nesse sentido, torna-se importante pontuar que puberdade e adolescência, apesar de estarem diretamente relacionadas, correspondem a dois fenômenos específicos, ou seja, enquanto a puberdade envolve transformações biológicas inevitáveis, a adolescência refere-se aos componentes psicológicos e sociais que estão diretamente relacionados aos processos de mudança física gerados nesse período. O início da puberdade é normalmente acompanhado por um interesse na anatomia sexual, o que pode ser fonte de ansiedade. À medida que os adolescentes amadurecem emocional e sexualmente, eles podem começar a participar de comportamentos sexuais. Conforme os adolescentes exploram sua sexualidade, eles também podem começar a questionar sua identidade sexual e de gênero. É na fase da adolescência, comumente, que eles questionam e se debatem, em muitas dúvidas com sua identidade sexual, gerando ansiedade e, por vezes, crises de identidade, podendo chegar à depressão. Eles podem não entender ou ter certeza sobre o que estão sentindo e sobre quem são, e é comum que os adolescentes tenham atração ou pensamentos sexuais sobre pessoas tanto do mesmo sexo como do sexo oposto. Como ponto de interesse sobre o tema abordado, citamos a série cinematográfica Sex Education. A responsável por Sex Education diz que o programa é uma maneira interessante de ter conversas honestas e sem julgamento sobre sexo com o público adolescente. Embora sexo não seja mais tanto tabu, falar sobre educação sexual continua sendo um. Conversar e compreender sobre sexo não só significa desmistificar o assunto, mas principalmente saber enxergar a linha que representa o limite quando se trata sobre. Seja diretamente ou não, a série encontrou maneiras perfeitas de discutir em alto e bom som o que todo adolescente deveria poder discutir abertamente. A série retrata tanto o interesse adolescente pelo assunto quanto o impacto negativo de não abordá-lo, pois durante a primeira temporada são citados casos de DST, disfunção, aborto, questionamentos de preferências sexuais e descobertas da própria sexualidade. Cada um dos estudantes lida diretamente com seu questionamento e se vê mais desenvolvido e bem resolvido como um todo. A série ainda faz isso quebrando a ideia de que todos no colegial estão sexualmente ativos e deixa claro que ser sexualmente inteligente não está interligado com ativamente praticar sexo. Na terceira temporada, a chegada da nova diretora apenas ressaltou que para uma adolescência saudável é preciso educar para o sexo seguro, pois ele vai existir e não há como controlar a atividade dos hormônios nessa idade. A opção de castidade que a diretora tentou implementar, obviamente gera desinformação e, consequentemente, problemas como doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejadas, por exemplo. E, por fim, um vídeo nosso falando sobre o que a maioria dos adolescentes pensam. Pensa no que significa ser adolescente, tá bom? Seus pais te pressionam para ter sucesso. Seus amigos te pressionam para fazer coisas que não quer fazer. As redes sociais te pressionam para odiar o seu corpo. É difícil.